Bruna Barbosa, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, com os números da adesão ao isolamento social em São Paulo. Bom dia, Bruna. Oi, Thaís, bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom, o monitoramento feito pelo governo estadual aponta aquela taxa de 55% em todo o estado no último sábado, que foi o último dia em que foi medido o isolamento social aqui em todo o estado. A Rádio Bandeirantes teve acesso à divisão do índice por município. Na capital, a taxa de isolamento ficou em 54%. A cidade que mais respeitou a quarentena foi São Vicente, com 62% de adesão. Já em Limeira e em Presidente Prudente, no interior paulista, foi a pior de todas, a adesão de apenas 47% da população. Todo o restante fica aí numa média semelhante à da capital e à de todo o estado, que é de 55, viu, Thaís? Em Guarulhos, por exemplo, a segunda maior cidade do estado, temos 58% de adesão à taxa de isolamento, Santo André com 55%, São Bernardo também no ABC com 56% e Guarujá no litoral com 59%. A prefeitura aqui de São Paulo analisa a possibilidade de fechar algumas ruas, praças e avenidas para aumentar o isolamento social na cidade, depois de mais de uma sequência de queda no índice. A Praça do Pôr do Sol, por exemplo, já foi fechada nesse fim de semana, depois que o prefeito Bruno Covas teve acesso ali a algumas imagens de drone que mostravam aglomeração no local. E uma delas, né, Bruna, está bem pertinho do Palácio dos Bandeirantes. Nós comentamos isso aqui no sábado, que é a Praça Vinícius de Moraes. Olha, na sexta-feira santa, tinha até vendedor de coco aí. Tanta gente que foi fazer caminhada aí na Praça Vinícius de Moraes como se não estivesse acontecendo nada. Agora, 55%, o estado tem 45 milhões de habitantes em números redondos, né? São 24 milhões que estão obedecendo o isolamento, mas 21 milhões não estão. Então, desse jeito, o ideal seria os 70%, não é, Bruna? Estamos muito longe disso, hein? Bem longe, Zé. E assim, 70% é aquele índice ideal, né? O governador João Dória, na sexta-feira, disse que se não atingisse 60%, tomaria algumas medidas um pouco mais rígidas. Então, na verdade, eles já, entre aspas, aí flexibilizaram de 70% para 60% para conseguir o maior número possível aí de pessoas aderindo ao isolamento. Ainda assim, não conseguiram 55% em todo o estado. O número de mortes continua subindo. O último balanço, que é o de domingo, 588 em todo o estado. Em quase 10 dias, o número mais do que dobrou. Já os casos confirmados ultrapassam 8 mil, o que faz o estado de São Paulo superar em mais de 3 vezes o número do Rio de Janeiro, que é o segundo local mais afetado do Brasil. A quarentena está decretada até 22 de abril, que é quarta-feira da semana que vem. Como ainda tem bastante tempo até lá, ainda não se fala numa possível prorrogação da medida. No entanto, numa entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Giancarlo Gorenstein, diz que a tendência é que num prazo de 10 dias alguns serviços comecem a retomar gradativamente. Ele é membro do Centro de Contingenciamento do Coronavírus aqui de São Paulo e explicou que tudo deverá ser feito com muita cautela. Aqui existem dados epidemiológicos. Os dados epidemiológicos é que vão estar norteando qualquer atitude do poder público, das autoridades de saúde, para definir fiquem mais um pouco ou retomem. Portanto, são esses dados que vão guiar as autoridades. Baseado nesses outros dados, existirão seguramente aberturas para um ou outro serviço. O índice de isolamento social aqui em São Paulo é medido por um sistema de monitoramento inteligente do governo estadual, feito com base nos dados dos celulares da população. O professor especialista em direito digital, Luiz Augusto Durso, afirma que a medida é anônima e legal. Não há identificação de número, muito menos de proprietário. E aí, com esses dados, ele tem base suficiente para saber o quanto as pessoas estão se deslocando pela cidade sem saber quem são, e também se há aglomeração ou não. Não é uma medida ilegal, é uma medida que está amparada juridicamente, porque exatamente está anonimizado e é uma medida de caráter de urgência para preservar vidas.
Bom, o anúncio dessas novas medidas deve acontecer ainda hoje numa coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes vai exibir. A taxa almejada pelas autoridades é de 70%. E todas essas medidas, Zé Paulo, Thaís, Pedro, que eu citei aqui, fechamento de algumas ruas, praças, avenidas, é novidade, mas nem tanto. Algumas cidades já tomaram pontualmente essas medidas. Cidades no litoral de São Paulo que isolaram ali calçadão de praia, a própria Praça do Pôr do Sol, que citamos aqui no começo, que já está fechada aqui em São Paulo. Então, na verdade, seriam apenas algumas medidas generalizadas aqui para a capital. Nesse momento, o prefeito Bruno Covas se prepara. Logo mais, ele fará uma reunião por videoconferência com representantes das organizações sociais de saúde, também com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, para decidir essas ações. E aí, havendo novidades, eu trago aqui para vocês na Rádio Bandeirantes. Então, falando de Edson Aparecido, né, ele fez uma observação aí muito preocupante nesse fim de semana. A velocidade com que esses hospitais de campanha, Pacaembu e Anhembi, né, cuja inauguração foi antecipada, vem sendo ocupada. Os dois. Paulo, hoje é um teste importantíssimo para São Paulo, porque a gente tinha um isolamento acontecendo aqui com poucos carros nas ruas. No fim da semana passada, cresceu o número de veículos. Quinta-feira foi o auge do pico de movimentação na cidade por conta do descumprimento de algumas pessoas aí, das restrições impostas, né? Muita gente resolveu sair de casa na quinta-feira, ainda sem saber exatamente quais são exatamente os bairros, né? Mas por região o governo tem esse número contabilizado aqui em São Paulo. Então hoje, e depois nós tivemos o feriado, aí obviamente, né, o movimento foi menor, já seria mesmo em situação normal, ainda mais durante a pandemia. Agora hoje é um teste importantíssimo. E o governador, lembrando, na semana passada, disse que pode restringir ainda mais a circulação das pessoas aqui em São Paulo, até mesmo com aplicação de multa e outras medidas. Aí precisa ver até onde ele pode ir, né, Pedro? Até onde a legislação e esse momento, o decreto de emergência pode permitir a ele ir, não é? Porque uma coisa é o discurso, né? Olha, se não chegar a 70%, faremos assim. A ameaça de que a polícia pode fazer assim, assado, aguarda aqui e acolá. O prefeito vem e diz que pode fechar a avenida, pode fechar a rua. Agora, haverá certamente uma discussão legal a respeito disso, né? Até onde e esse estado de emergência, até onde esse... E aí não é uma pergunta política, é uma pergunta jurídica mesmo, não é legal. Até onde esse estado de emergência que nós estamos vivendo, e é uma situação muito específica, muito especial, né, única na nossa história, até onde ele permite que uma autoridade vá. Então, o que o governador pode proibir? Ele pode me proibir de sair da minha casa e ir até a padaria comprar pão a pé? A polícia pode me parar, pedir meu documento? Bom, na Europa fizeram isso. Se ele achar que... Se ele achar que pão... pode prender? Exato. Se ele achar que eu tenho pão de forma em casa, eu não preciso de pão francês, ele me leva para a delegacia? Não, então, agora, não vamos fazer como nas Filipinas, né? Nas Filipinas, no exemplo. Mas não foi o que aconteceu na Europa, Rafael? Na Itália, na Espanha, não estão multando as pessoas saírem de casa? O presidente das Filipinas, o Duterte, ameaça matar quem descumpria a quarentena. Também não. Eu não estou dizendo que eu apoio, nem que eu não apoio. Eu estou só fazendo uma pergunta aqui, né? Não. Cada país tem a sua legislação. Tem limites, eu não sei até onde. Exato. Eu quero saber até onde eu vai poder ir essa história. Eu disse, Rafael, semana passada aqui, que para decretar medida de libertação, circulação de pessoas, né, com os princípios fundamentais da nossa Constituição, que é o direito de ir e vir, isso está consagrado num dos artigos mais importantes da Constituição. Na minha avaliação, o governo precisa declarar ou estado de sítio ou de emergência. Sem essa decretação... Mas isso o governador pode fazer ou tem de ser a União? Não, o governador também pode fazer em São Paulo, né? Ele tem essa se a Assembleia aprovar, o caminho legal para isso. Agora, um momento fez isso, né, Pedro? Estado de emergência, né? Isso. Agora, tem país que não decretou, tinha isso na Constituição e acabou conseguindo restringir a circulação de pessoas. A França também fez isso, Eu não consigo entender, minha gente, como é que o governador de São Paulo ameaça prender pessoas e quando a gente vê aí um movimento para soltar os presos. Pelo mesmo pretexto. Cláudio, aí ele pode ter exagerado em falar em prender, mas multar, por exemplo, ele pode. A Itália está multando lá 200 euros para quem sai de casa. Se trata do governador, quer dizer, exagerado ou não, ele fez essa ameaça, né? E você tem razão, há uma legislação aí que precisa ser cumprida.
tem a nossa Constituição é a Constituição cidadã, está cheia de direitos, né? Muito mais do que de deveres, está plena de direitos ali do cidadão. E entre eles está o de ele não poder ser impedido de circular livremente. É uma questão de conscientização mesmo da sociedade, essa atitude de permanecer em casa, em isolamento, para exatamente diminuir a possibilidade de circulação do vírus. E a gente tem Mas sentido tem uma havido inquietude... abusos mesmo e com um fundo moral até, né? Porque todo mundo quer preservar a saúde, mas tem havido abusos, haja vista que aconteceu no litoral de São Paulo nesse fim de semana, né? Moradores impedindo o acesso de turistas, de surfistas às praias. É verdade. Também aí já é demais, né? É uso abusivo dos e com relação, direitos, Zé né? Paulo, o comportamento da Polícia de São Paulo, eu vi ontem uma nota da Associação dos Oficiais da Polícia Militar recomendando, ou tomando uma decisão de assembleia, sei lá como, recomendando que os oficiais da PM não obedeçam ordens de restringir cidadãos de circular ou até mesmo de vir a prendê-los caso recebam essa ordem do governador. Isso é grave, né? Eu acho que é uma questão até de indisciplina que precisa mas ser eu ser não vista. acredito nisso, não, porque aí seria aqui há você dar uma movimento... ordem sob hipótese, né? Há um movimento político importante acontecendo também por parte de alguns deputados eleitos na Assembleia Legislativa, ex-integrantes da Polícia Militar, alguns muito próximos, outros que não eram policiais, mas que são muito próximos de forças de segurança, tentando estimular uma eventual desobediência por parte da Polícia Militar, caso seja decretada alguma medida mais grave como essa de aplicação de multa ou proibição de circulação das pessoas. Então tem um componente político grande aqui em São Paulo também. Nessa discussão aí dessas manifestações falando ainda de hipóteses, amalucadas. Né, Rafael? Não vamos, exatamente. Mas mais ou menos essas mesmas pessoas que fizeram essas manifestações amalucadas aí durante o final de semana, pedindo impeachment do governador, ou alguns até ameaçando de morte, né, dizendo que ia até a casa dele para quebrar tudo. É mais ou menos o mesmo vínculo, há um vínculo entre essas pessoas que estimulam também uma eventual desobediência da Polícia Militar a uma ordem que seria inconstitucional por parte do governador. É mais para gerar turbulência mesmo. A minha dúvida é a seguinte: a gente não está perdendo tempo nesse momento fazendo com que o isolamento proposto seja semi-cumprido e semi-descumprido, porque efeitos econômicos estão acontecendo e vão acontecer, a nossa obrigação como sociedade é tentar minimizá-los, mas não estamos adotando nem uma estratégia nem a outra. A gente está no meio das duas. Quando você coloca ali uma proposta de isolamento social que não é respeitada ou é meio que boicotada por alguns setores, outros não levam muito a sério, falam, acho que dá. Enfim, talvez a gente esteja perdendo tempo porque estamos, é claro, tendo impacto na economia nesse momento, a gente está fazendo com que a economia esteja ali no seu grau máximo quase de possibilidade de paralisação, mas não estamos colhendo os frutos benéficos do isolamento em relação à pandemia. Um lado ou o outro, isso, né? É bem lembrado, Thaís, porque a expectativa do Banco Mundial é de um encolhimento da economia este ano de 5%. Portanto, o crescimento vai ser negativo. Seria negativo, né? Neste momento há essa projeção. Como esses economistas erram muito, tomara que eles errem também dessa vez. Mas o fato é que o Focus prevê uma queda menor, né? A volta de 1,5% e tal, mas o Banco Mundial aponta 5 pontos negativos. Isso é uma tragédia, sabe, colossal. Você imagina que a gente vinha citando aqui como tragédia colossal a Dilma e os seus 3,5% de crescimento negativo que impôs ao Brasil durante 2 ou 3 anos. Com 5% em apenas um ano, isso tende a provocar uma onda de desemprego e de miséria que eu não sei não, viu? Vai ser difícil, certamente muito mais difícil de enfrentar do que o coronavírus.